Hoje a gente vai falar sobre a regulamentação para profissionais de estéticas. A gente vai repercutir um caso que aconteceu durante essa semana. Na verdade, foi uma fiscalização que aconteceu no final de semana, em que um farmacêutico ele foi detido pela polícia numa fiscalização que houve juntamente com o Cremero, porque ele estava aplicando toxina butolínica e também fazendo acupuntura. E aí o Cremero deu uma repercussão bem grande na mídia aí, dizendo que não podia, o farmacêutico não pode fazer esse tipo de procedimento, esses tipos de procedimento, e que isso precisa, né, ser feito por médicos ou odontólogos. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Comigo nesse primeiro bloco está o Jardel Teixeira de Moura, que é conselheiro federal de farmácia. Ele vai estar discutindo um pouquinho com a gente sobre isso. Jardel, bom dia para você, obrigado pela sua participação. Já entrando mesmo direto no assunto, assim, isso realmente é dessa forma? O farmacêutico ele não pode fazer? Como que funciona essa questão? Então, na verdade, o farmacêutico ele pode atuar sim, inclusive nós temos resoluções por parte do Conselho Federal de Farmácia que regulamenta a profissão do farmacêutico esteta, não só do esteta, como também na questão do farmacêutico poder trabalhar com acupuntura, entendeu? Uhum. Então, assim, e aí nós podemos citar outras legislações também que, de maneira ampla, a saúde estética, no caso, ela pode ser aplicada aí por profissionais, inclusive, que não sejam graduados, que é pela Lei 12.592, né, de 2012, e também temos a questão que regulamenta realmente a profissão estética, é a Lei 13.643/2018. Então, independente ou não dessas resoluções, nós temos a força da lei, né, que determina aí a questão da atuação dos profissionais estetas. Né? Sim. Bom, eu vou colocar uma sonora agora, só para a gente ouvir junto e a gente entrar nessa discussão. Essa sonora é do Dr. Cleiton Cássio Bach, que é conselheiro do Cremero, do Conselho Federal de Medicina. A gente vai ouvir. Essa primeira sonora, a gente perguntou para ele, então, de acordo com o Cremero, quais profissionais podem trabalhar com a estética. Vamos ouvir. Quanto a quem pode trabalhar com estética, no ordenamento jurídico, né, nas leis, numa nação, a gente trabalha com hierarquia de leis. Acima de todas, nós temos a Constituição Federal. Abaixo dela nós temos as leis ordinárias e, na sequência, nós temos as resoluções de conselho, no caso específico que nós estamos lidando. O que acontece? A acupuntura, no caso, é um ato médico, é uma especialidade médica. E como especialidade médica, ela foi definida na lei do ato médico, que só pode ser exercida por médico, porque é um procedimento invasivo. Então, todo procedimento invasivo, seja com fins terapêuticos, fins estéticos, eles só podem ser realizados por médicos. E isso já é entendimento, tanto está escrito na lei, quanto já teve entendimento de instâncias várias do judiciário. Mais uma vez, com todo o respeito, eu vou discordar acho que é conselheiro, né? Sim. Do Cremero. Eu acho que ele está um pouco desatualizado quanto à questão das resoluções ou das legislações aí, tá? Eu concordo com ele que existe realmente essa hierarquia, eu não sou expert na parte do direito, mas eu entendo que existe realmente essa hierarquia. No entanto, como eu bem coloquei aqui, nós temos duas leis, uma de 2012 e outra de 2018, que regulamenta a profissão de estética, certo? Então, assim, ela é regulamentada por lei, não é por resolução. Então, mesmo citando a questão da lei do ato médico, não vem específico ali a regulamentação, que é um ato privativo, que é o que nós estamos discutindo aqui na nota do Cremero, que eles alegam que é ato privativo do médico, acupuntura e estética. Isso não existe, porque se nós temos duas leis, como mesmo ele falou que existe a hierarquia, o doutor pode até tirar essa dúvida aí para os ouvintes, né, que nós temos duas leis que regulamentam a profissão estética. Então, como que vai se alegar que é um ato privativo do médico a estética? Eles alegam que a estética é a área privativa do médico, só um médico pode fazer. Não existe isso, nós temos leis já regulamentando.
E quanto aos julgados que ele fala do STF, eu acho que ele está se referindo a uma ação que o Conselho de Medicina de Minas Gerais entrou com uma ação contra o CREFITO, né, que é dos Conselhos de Fisioterapia. Que ele tratava a questão de acupuntura, e o julgado chegou ao STF. Eu tenho um julgado aqui, né, eu tenho, inclusive, pareceres de renomados juristas, aí, que é do Aires Brito, né, que fala tanto da questão da acupuntura como da estética. Então, assim, a acupuntura não existe legislação que diga isso é de tal profissão ou isso aqui é de tal profissão. No julgado, né, ficou bem claro que nenhum conselho de classe pode soltar uma resolução dizendo que aquilo é de determinada profissão, né? Nem, inclusive, o próprio Conselho de Medicina. Agora, o que ocorre que ele citou, com a questão dos procedimentos invasivos e não invasivos, a lei do ato médico diz que os procedimentos invasivos são aqueles que podem perfurar ou chegar a órgãos internos. Né? No caso, nós não fazemos esses procedimentos, né? Que eles chegaram a alegar que é ilegal a prática aí do farmacêutico em si, que aconteceu lá da fiscalização na cidade de Machadinho, que ele estava aplicando a substância lá, botulínica, e que ele estava fazendo um procedimento invasivo, o que não é verdade. Né? O que não é verdade, porque não atinge nenhum órgão interno, como a lei do ato médico diz. Tanto é que quando nós soltamos as resoluções 616 e 645 do Conselho Federal de Farmácia, nós, inclusive, elencamos todos os requisitos, né, para não infringir nenhuma legislação que estava em vigor. Sim. Então, assim, eu acho que a gente vai apurar, obviamente, eu concordo com o doutor também, que está na linha, e nós vamos procurar aí também o Ministério Público Federal para que possa ser apurado, que agora nós queremos que seja apurado esses fatos, né, se houve excesso do abuso aí de poder, da fiscalização da parte do CREMERO, da Polícia Civil, porque nós entendemos que é cristalino, com todas essas legislações que nós citamos aqui, que essas atribuições da acupuntura e da estética, ela é multiprofissional, ela não é uma questão privativa somente do médico. Na prática, o que um técnico de estética pode fazer é tudo que não seja proibido por lei. Porque a lei determina o que uma profissão pode fazer e o que não pode fazer. O que não está determinado em lei se entende que é de livre exercício. A própria Constituição coloca que é livre a atividade profissional. Então, se a lei determina que não pode fazer procedimentos invasivos, porque isso é ato médico, esse é o limite do profissional que trabalha com estética, não médico, né? Então, fica bem simples de entender quando a gente respeita as leis. Certeza. É preciso analisar os fatos e ser bem criterioso quanto a isso. Jardel, eu queria te ouvir também, por favor, fica à vontade. Então, quanto ao ponto que o conselheiro de medicina colocou, eu volto a repetir novamente, né? Na verdade, ele alega novamente que o profissional farmacêutico estava exercendo ilegalmente a medicina, né? E, assim, a alegação não procede, porque, primeiro, a hermenêutica que eles fazem da legislação deles, do ato médico, é errônea, é errada. Na verdade, nós entendemos isso de que forma? Como, e é natural isso, né, entre as profissões, alguns conflitos, o Conselho de Medicina, durante alguns anos, tem perdido algumas áreas, digamos assim. Só para citar aqui, eles foram os últimos a reconhecer a acupuntura, né, a criar resoluções, coisa do tipo, sobre a acupuntura. Foram o último conselho de classe, né, a brigar pela causa. Então, assim, quer dizer que nos outros anos anteriores não se tinha interesse, mas como aconteceu de outros profissionais, os fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, entre outros, trabalhando com a acupuntura, agora a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai trazer isso aqui pra gente. Essa é a mesma coisa da estética, né, que tem outros profissionais entrando na área, no mercado de trabalho, e isso é normal que exista uma competição no mercado de trabalho, né, onde nós vivemos aí na parte do trabalho liberal, né, então assim, quem escolhe a população, quem que vai fazer determinado procedimento ou não. É óbvio que respeitando todas as legislações. Agora, a parte da estética, a nossa interpretação é que nós temos essas duas leis, né, que eu já citei aqui exaustivamente,
E as nossas resoluções do Conselho Federal vêm justamente somente fazer com que os requisitos sejam cumpridos para que o profissional farmacêutico possa exercer a estética, respeitando as próprias legislações, que é a 12.592/2012 e 13.643 de 2018, que regulamenta a profissão de esteticista e cosmetólogo. Então, assim, dizer que o profissional que atuava, e qualquer outro, eu posso dizer aqui em qualquer outro profissional que atua nessa área, Sim. Não só o farmacêutico, mas qualquer profissional da saúde, ou inclusive até os não diplomados aqui que traz a lei aqui, que trabalham com procedimentos estéticos, pode atuar, então não vai estar exercendo ilegalmente a medicina. Então, assim, o que eles fazem é uma hermenêutica, uma interpretação da lei de ato médico, que eu já falei aqui que vários pontos ali foram colocados, ficou um vácuo, né? Porque não existe ali a estética, não existe ali a acupuntura, não existe diversas atividades que estão vogando para si, que são deles, ato privativo, entendeu? Sim. Então, assim, existe essa celeuma, essa discussão toda, né? E aí é uma questão mais de mercado, de trabalho, para deixar privativo para o médico e não as outras, enfim. Mas nós entendemos que não houve ilegalidade do que foi noticiado pelo próprio CREMERO, a nota oficial do CREMERO. Eles dizem que o farmacêutico estava exercendo ilegalmente a medicina. Isso não é verdade. E outra, volto a dizer, né, a empresa estava registrada no Conselho Regional de Farmácia. O profissional era farmacêutico registrado. Quem deveria fiscalizar, né, se houvesse alguma ilegalidade ou não, deveria ser o Conselho Regional de Farmácia, e não nós entendemos, não o CREMERO. O que houve na nossa análise aqui com o jurídico, que a gente vai até procurar saber direitinho, porque a gente quer, que nem disse, trazer a verdade à tona agora, né? Claro. A gente vai procurar os meios aí, que nem o doutor falou, o devido processo legal, para que a gente possa defender o nosso profissional. Claro. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, ler rapidamente aqui, que a lei de ato médico diz o seguinte: ele define o que é procedimento invasivo. Ele fala que, para efeitos da lei, são caracterizados por quaisquer das seguintes situações: invasão dos orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. Mais uma vez eu digo que a hermenêutica deles é equivocada, porque eles esquecem essa parte que é atingindo órgãos internos. Nós fazemos os procedimentos não invasivos que não atingem órgão nenhum interno. Tá? Acompanhando o profissional que sofreu uma ação dessa, onde foi publicado amplamente, como eu disse, nas mídias, atingiu diretamente a sua pessoa moral, né, a sua pessoa como profissional, a sua empresa, a sua clientela toda, porque não é um profissional qualquer, né, já atua na estética, na acupuntura há algum tempo, é um profissional respeitadíssimo, né, pela população ali de Machadinho e ao redor ali. E o Conselho Federal de Farmácia está à disposição, já disponibilizou o jurídico da própria autarquia para poder estar acompanhando o caso, auxiliando o profissional. E, obviamente, a gente vai para o Ministério Público Federal para que o CREMERO possa... nós achávamos que eles iriam, pelo menos, se retratar, né? Porque já que o certo seria investigar, e já chegaram, na verdade, acusando o farmacêutico, exercendo uma coisa que o sensato seria esperar o resultado das investigações, né? Mas não foi feito. Então, assim, a gente vai procurar o Ministério Público Federal para que isso seja apurado pelo poder também, né, público, e que a gente possa chegar realmente aos fatos, e a gente está à disposição de todos os profissionais estetas também que possam nos procurar. E eu quero agradecer também a vocês, a equipe da rádio, de ter proporcionado essa oportunidade de explicar essas situações a toda a população aí. Com certeza.